Queria também trazer aqui uma análise que eu estava vendo esses dias, falando sobre como há essa visão também, né, de que o envio de armas pode prolongar a guerra, né? E que os Estados Unidos, enfim, isso acaba casando também, se conectando com essa visão de America First dos Estados Unidos, de não se envolver em conflitos externos. Aí tem essa suspensão de armamentos, que você até estava falando antes de a gente começar, né, que os Estados Unidos não têm, né, usaram seus armamentos com Israel. E aí o que eu estava ouvindo até de análise por aqui é que na verdade, se os aliados europeus e os Estados Unidos tivessem fornecido mais guerra, mais armas, eles poderiam não ter contribuído para esse prolongamento. A guerra já poderia ter terminado, né, antes, inclusive. Então, existem essas duas visões, né? A visão de que a entrega de armas pode prolongar a guerra e a visão de que a entrega insuficiente de armas é o que não permite que a guerra acabe, né? Por parte ali dos ucranianos, não permite uma defesa mais incisiva por parte dos ucranianos. E aí isso tem a ver com uma pergunta do Adair Souza, que ele falou, Lorival, sou eu que sou íntima aqui, mas ele falou assim, Lorival, porque o Zelensky não para a guerra e entra no acordo com a Rússia? Não vai vencer mesmo? O que você acha? Eu cobri 15 guerras. Quando você está numa guerra, que é diferente de estar na sua casa, no Brasil, tranquilamente, na hora do almoço, quando você está numa guerra, sua mentalidade muda, a sua sensibilidade muda, você muda completamente. Ninguém sai o mesmo depois de uma guerra. A guerra é transformadora. Por quê? Porque você vê amigos, parentes morrerem ou ficarem mutilados. Você vive sob bombardeio, sob o risco de morte. Você vive sob o dilema de ficar ou fugir com seus pais idosos, avós, com seus filhos, netos. Então, você não pensa, ou quem está na guerra não pensa igual quem nunca esteve numa guerra, ou quem não está numa guerra. Portanto, não julgue, de um ponto de vista confortável e seguro, quem está numa guerra. É melhor ouvir quem está na guerra, porque essa pessoa tem a experiência real. A experiência é a seguinte: depois que você perdeu tanta coisa, se você desistir, você enlouquece. Se você abrir mão da causa que levou a tanto sofrimento, você não tem para onde olhar mais, você não consegue. Não dá para olhar para trás numa guerra, só dá para olhar para frente. Então, para chegar a um cessar-fogo, a um acordo, tem que ser algo que seja coerente com essa situação. Realmente, o Ocidente ele ficou fornecendo armas de forma homeopática, com medo de entrar numa guerra direta com a Rússia, que é uma potência nuclear. Se o Ocidente, quando a Ucrânia foi invadida pela segunda vez, lembrando que ela já tinha sido invadida em 2014, e o Ocidente ficou tentando apaziguar a Rússia, construiu o Nord Stream 2, que é um gasoduto, custou 13 bilhões de euros até a Alemanha, realizou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, só não deixou mais o Putin participar do G8, voltou a ser G7. Mas fez um monte de movimentos no sentido de apaziguar. Tá bom, você ficou contente agora, Putin? Agora você tem 8% do território da Ucrânia. Vamos agora ficar bem e tal? Sendo que já tinha tido a experiência da Segunda Guerra Mundial, quando tentaram apaziguar o Hitler, e ele recebeu isso como um incentivo e foi invadindo toda a Europa. É a mesma coisa com o Putin, só que ele não tem a mesma capacidade bélica do Hitler e nem os mesmos objetivos. O objetivo dele é restaurar a União Soviética, as 15 repúblicas, e ter a influência sobre o leste europeu. E não tem essa capacidade nem econômica nem militar de fazer isso. É só uma fantasia dele que ele faz os russos sonharem com isso para ele se perpetuar no poder. Está no poder desde o ano 2000. Então, por que só ele pode governar a Rússia? País de 140 milhões de habitantes. É porque ele quer manter os russos com essa sensação de ameaça externa e de necessidade de
de ocupar os países ao redor. E se o Ocidente tivesse sentado e falado assim, o que a Ucrânia precisa para expulsar as tropas russas do território ucraniano? Porque vamos ser claros, derrotar a Rússia, nesse caso, é apenas isso. Não é ocupar a Rússia, não é derrubar o Putin, não. É apenas voltar ao status quo ante, que era a Rússia fica na Rússia e a Ucrânia fica na Ucrânia. Cada um fica no seu território. O Ocidente não fez isso. Teria condições de ter feito isso, teria morrido muito menos gente, o custo econômico, a destruição teria sido bem menor. Mas foi um problema político, um erro de cálculo, de estratégia. Isso que eu estou dizendo era uma discussão dos especialistas militares no início de 2022. Não é uma novidade isso que eu estou falando. Mas foi assim, essa foi a escolha do Ocidente. Agora, se o Ocidente deixar de ajudar a Ucrânia, ela vai continuar numa guerra de atrito, vão morrer muito mais gente, até que eles não aguentem mais e se subjuguem à Rússia. Mas isso demoraria muito. A Ucrânia, ela ainda tem condições de se defender até sozinha, mas com muito sofrimento, com muitas mortes. Essa é a diferença. Agora, se você acha que soberania não é uma coisa importante, dignidade não é importante, independência, liberdade, se você acha que viver sob o domínio dos russos é uma coisa legal, interessante, tudo bem, então não faz sentido lutar. Mas não é isso que os ucranianos sentem. Eles já viveram outras gerações sob o domínio dos russos e não acharam isso uma coisa legal. Então eles preferem morrer do que viver sem dignidade. Esse seu relato é muito rico, Lori, a tua vivência, né? E falar sobre as pessoas que vivem isso e que sofrem isso, porque realmente a gente fica lendo as notícias de fora e não tem essa dimensão do que é estar ali no front, né? Do que é estar sofrendo, perdendo entes queridos, passando por esse temor enorme.